Segundo a Unicef, um relacionamento tóxico é caracterizado pela falta de apoio mútuo, pela competição, desrespeito e muitas vezes pelo conflito. Ele destrói a sua autoestima e faz você se sentir triste, te enchendo de culpa. Também passa a fazer que o outro se sinta fragilizado em momentos difíceis, gerando insegurança e dependência por meio de um controle. Ele pode envolver múltiplas formas de violência: física, psicológica, emocional, financeira, sexual, entre outros. As relações tóxicas são profundamente desgastantes e prejudiciais para a saúde emocional das pessoas envolvidas, tanto em relacionamentos com sinais mais explícitos, quanto naqueles que apresentam características mais sutis de serem reconhecidas. Entre os sinais que indicam um relacionamento tóxico, destacam-se a falta de apoio, a comunicação tóxica, a ansiedade, o medo, ciúmes, controle, ameaças, críticas disfarçadas de elogios, além de muitos outros. Eu procurei entender a raiz do problema, porque repetidamente essas pessoas procuravam por alguém para fazer amizade ou se relacionar, tendo essas bandeiras vermelhas tão marcantes. E foi então que eu percebi: muitas coisas acabam entrando como motivo para esse acontecimento. Trauma familiar, trauma de infância e muitos outros que acabam influenciando. Mas uma das influências que eu percebi e me veio à mente foi a influência da mídia que consumimos em nossa infância e adolescência, nos marcando de uma maneira que é quase impossível notarmos quando está nos agarrando. Com isso, eu quero usar de exemplo um jogo que participou de minha adolescência e provavelmente da de muitos daqui. Um estudo de uma personagem que acabou definindo vários pontos da procura de alguém para uma amizade ou relacionamento. Vale lembrar que isso aqui é um pensamento e opiniões que eu tive enquanto jogava Life is Strange. Eu me diverti bastante quando eu rejoguei, mas os padrões que eu notei acabou por realmente influenciando as escolhas de muitas pessoas ao meu redor. Claro, o vídeo terá spoilers. Primeiro, eu gostaria de falar um pouco da premissa do jogo. Life is Strange é uma obra criada pela Dontnod Entertainment, saindo em 2015, com 5 episódios. Esse passa no ano de 2013 e, basicamente, é a história de Max Caulfield, um estudante do ensino médio que acabou de entrar numa escola da elite para poder estudar fotografia, voltando de Seattle para sua cidade natal, Arcadia Bay. A garota não é muito extrovertida, então ela acaba não chamando tanta atenção. Um dia, enquanto estava no banheiro, ela acaba vendo a mulher discutir com um garoto riquinho do colégio. A mulher é Chloe Price, a qual eu vou falar mais em um minuto, o qual o vídeo inteiro é sobre ela, basicamente. O garoto, Nathan Prescott, é um rico filho da puta que a família basicamente manda na cidade. Chloe acaba levando um tiro de Nathan, o que acaba engatilhando os poderes de Max de voltar no tempo, salvando a vida dela. No final, a Max descobre que a Chloe era uma amiga de infância, o qual se afastaram aos 13 anos, quando a nerdola se mudou para Seattle. Chloe é um pouco salgada sobre isso, que é compreensível, considerando que ela ainda estava sensível com a morte do pai. Só que, ao mesmo tempo, não é como se Max tivesse uma escolha a não ser não ir com a família. Enfim, não importa. O que importa é que a trama inteira é ela tentando descobrir sobre o desaparecimento de Rachel, uma grande amiga de Chloe, grande amiga, e ao mesmo tempo se reconectarem. Parece um bom setting para uma história de romance, amizade, e realmente seria muito bom de se ver se Chloe Price não fosse literalmente o demônio. As primeiras interações de Chloe e Max são mais tranquilas do que eu lembrava, pra ser honesto. Mas acho que todas as primeiras impressões são assim no final. A garota ainda não mostrou sua verdadeira natureza, exceto em pequenas instâncias que me fizeram começar a minha suspeita. Durante o primeiro encontro, Chloe só faz reclamar a maior parte do tempo sobre Max ter abandonado ela.
O que, como eu já tinha dito, é compreensível, mas a culpa não é só dela. Eu não joguei as prequels, então na visão que eu tenho, Chloe não tentou manter contato entre as duas. Depois disso, a personagem se mostra como uma rebelde, pegando a arma do padrasto, que é um filho da puta. Só que dá pra entender algumas ações dele, mas não justificar. Quando o David, que por acaso é o segurança da escola de Max, acusa ela de ter roubado, ela se finge de inocente. Em uma das cenas, a gente consegue ver o quão manipulativa ela consegue ser. Caso não consiga se esconder do padrasto, porque a situação inteira é que ele não pode ver elas juntas, a garota simplesmente coloca a culpa em você, do verde que ela tava falando. E depois disso fica fazendo você se sentir culpada, caso você fale que não é sua. Porra, foi você que fez a merda, sabe? O maluco não gosta dessas paradas na casa dele e você continua mesmo assim. Pô, pelo menos faz fora de casa, escondida, sei lá. Além disso, quando você acusa a Max, você tá arriscando a bolsa de estudos dela, né? Porque o David é o segurança de lá. E ele provavelmente vai contar isso pro diretor. O engraçado é que caso você leve a culpa, ela te recompensa apontando a arma do David na sua direção, que pode até estar descarregada, como ela disse. Mas você nunca deve apontar a arma para alguém, independente da situação. Além das situações, eu não vejo muitos problemas na relação das duas, além de pequenas bandeiras vermelhas. Mas a partir daí é só por água abaixo. No episódio 2, temos a Chloe testando os poderes da Max. Elas se encontram primeiro no restaurante que a mãe da Dita Kuja trabalha. O momento inteiro é ela testando os poderes e, depois disso, decidirem ir até o lixão para testar mais a fundo. Antes de saírem, a Max tem uma ligação importante da Kate, uma garota em estado crítico de depressão, depois de vazarem um vídeo extremamente privado dela. A Constante fica pirada se você veja a ligação, fazendo drama o tempo inteiro. Irresponsavelmente, depois disso, a Chloe fica atirando em garrafas no lixão usando do seu poder. Claro, é uma cena divertida e tal, mas depois, a Max literalmente desmaia no chão, passando mal, nariz sangrando, toda fodida. E a primeira coisa que a Chloe fala quando ela acorda é: nossa, parece que você já tá pronta pra ir mais uma. O que eu não vou dizer nada sobre isso. A frase por si só já se explica. Depois disso, há uma cena que a traficante da garota chega pra cobrar o dinheiro que ela deve, mais um sinal de responsabilidade dela. A Max, depois de ver o traficante ameaçando a Chloe com uma faca, aponta a arma na direção do mesmo. Claro, pra ameaçar ele. Se você não tenta atirar nele, adivinha o que acontece. Se você não tenta atirar nele, a Chloe fica o tempo inteiro fazendo drama, de novo, sendo completamente sarcástica sobre você ter sido tão heróica. O que, pelo amor de Deus, eu não vou tirar uma vida por causa de ninguém, muito menos de um adolescente rebelde que só quer chamar atenção. Cada vez mais, Chloe Price se afunda e demonstra comportamentos que eu já vi em muitas outras pessoas, sendo completamente manipulativa, exagerada e carente, o que só vem a ficar cada vez mais e mais pior. No episódio 3, mais e mais podemos observar como a Chloe trata os poderes da Max como um brinquedo, utilizando para poder escapar de qualquer situação sem arcar com as consequências de seus atos. Seja por invadir a escola, mesmo que por uma boa causa, os fins não justificam os meios, ou até mesmo um motivo egoísta, como na piscina. Apesar desses dois exemplos a Max ter ido consentindo, ela ainda tá sendo uma puta má influência. Vamos concordar. Tem 3 situações alarmantes nesse capítulo que só me fazem ficar incomodado com a presença dessa literal criminosa. A primeira situação é quando invadimos a escola e conseguimos alguns arquivos sobre Rachel. A Chloe fica mexendo nas coisas do diretor e ela acaba achando um arquivo entre as gavetas mesmo. Dinheiro para doação para deficientes. O primeiro pensamento que ela tem é de roubar o dinheiro. O que na minha gameplay, obviamente, eu não deixei.
Na hora, ela admite que Max tá certa, mas o tempo todo disso ela fica dando pontada na protagonista, fazendo ela se sentir culpada por não ter roubado de literal deficientes. Não só sobre isso, ela também fica dando pontada sobre a maconha que ela tava fumando e por você não ter levado a culpa. Enchendo e enchendo o saco. Mais uma vez demonstrando quão manipulativa ela consegue ser. O problema vem logo depois, quando você dorme na casa dela e quando acorda pela manhã. O David chega obviamente estressado pelo que aconteceu na escola a noite anterior. Com toda razão. Ele é completamente babaca com a Chloe. A Chloe simplesmente começa a acusar ele de tudo que aconteceu. Claramente ela tá errada, já sabia que ele não era o culpado. Apesar de ser extremamente suspeito, ele tinha uma noção de que o David estava tentando, pelo menos, estar no caminho certo. Então, como a gente não tinha provas contra o David e eu já tinha minhas suspeitas no Nathan, eu não me juntei a Chloe pra acusar ele. Eu não vou acusar o cara sem provas, sabe? Eu fiquei do lado dele na discussão. Chloe simplesmente fica completamente puta, como todas as vezes que você não concorda com ela, trazendo uma necessidade por afirmação da personagem à tona. Depois disso, as duas decidem invadir o treino do Frank, o traficante e o seu cachorro. Durante a investigação, a gente encontra um diário que pertencia ao Frank. E quando ela lê, a Chloe começa a ficar puta com a Rachel por não ter contado que estava pegando o Frank, mostrando mais uma das suas caras feias. Ciúmes. Ela começa a reclamar da vida, xingar todo mundo. Ah, sério? Todo mundo te abandonou? A Max salvou sua vida 2 vezes. Naquela situação do trem, quando você literal levou um tiro. Ela te abandonou também agora? Pode ser o caso quando elas tinham 13 anos, mas agora não. Inclusive, tem um momento no diálogo que ela diz, e eu cito: "Ah, se alguém tem de ser culpado, senão a culpa é minha." O que é bastante chato da parte dela. Enfim, Max ganhou um poder novo que dá base ao episódio 4. O que me faz gostar um pouco da Chloe no episódio 4, porque não é a Chloe. O episódio 4 começa com uma conversa entre Chloe e Max. Chloe, agora deficiente física, tem uma tonalidade triste e realmente me faz sentir algo na conversa entre as duas, diferentemente do que acontecia com o passado. Essa Chloe é gentil e trata a Max como um ser humano e não uma ferramenta. Realmente, não tenho nada a dizer por enquanto, até a Max voltar e fazer tudo voltar ao normal. Novamente, temos a Chloe usando a Max como uma ferramenta por causa do poder dela, o que ela já desmaiou e passou mal por causa disso. Dessa vez, ponto pra Chloe porque ela pediu desculpas sobre ter ficado puta com a ligação da Kate, mas provavelmente porque ela tentou se matar e tá no hospital agora? Eu acho que uma situação em que isso não aconteceu, ela continuaria puta. Enfim. Não acontece muita coisa depois disso, até as duas se encontrarem com o Frank para discutir o desaparecimento de Rachel. E adivinha? A Chloe atira em um cachorro e no Frank. Novamente dependendo do rewind da Max, porque ela é completamente impulsiva e não pensa nas consequências. O cachorro ia atacar ela. Sim, aí você atira na porra do cachorro? A Max estava do lado pra te ajudar. Você não pode confiar no seu parceiro? De resto, é apenas o comportamento comum dela de tentar utilizar a Max e jogando indiretas pra mesa. Até o final do capítulo, a Chloe simplesmente não consegue aceitar os conselhos de Max. Como se as ideias dela fossem completamente estúpidas. Um típico comportamento manipulativo. Toda vez que a Max dá uma ideia ou diz algo que a Chloe não pensa ser bom, ela só ignora. Quando a Chloe descobre o corpo da Rachel e pensa que o Nathan é o assassino, a Max dá a ideia: vamos falar com a polícia. Uma ideia que, vamos falar sério aqui, é a única ideia boa da situação? Obviamente, a Chloe ignora porque ela quer fazer vingança com as próprias mãos. E o capítulo acaba com a Max sendo drogada e sequestrada depois de cair de uma armadilha meio óbvia. E a Chloe, para a felicidade de alguns aqui, levando um tiro na cabeça. O episódio 5 é o que tem menos Chloe e a revelação do assassino, que é o Professor Jefferson, o que, pra mim, não fez tanto sentido, mas não é esse o ponto do vídeo. Quando a Chloe reaparece,
Você tem diálogos que você tem que escolher a opção certa para acreditar em você sobre voltar no tempo. Mas por que ela não pode só acreditar? Se alguém salvasse minha vida 2 vezes e pudesse rebobinar a porra do tempo e falasse pra mim, olha, eu voltei no tempo, o Nathan não é o assassino, eu com certeza ia acreditar sem pensar 2 vezes. Tem uma cena no final que se passa do consciente da Max, que tem uma Max maligna, e elas têm uma discussão. A Max simplesmente não erra. Ela fala que a Max é uma hipócrita por ficar voltando no tempo e falando o que as pessoas querem ouvir. Completamente certo. Fala que a Chloe fica fazendo ela se sentir culpada e manipulando ela. Corretíssimo de novo. E ainda por cima diz que a Chloe trata ela como um brinquedo por causa dos poderes. Mais uma vez, verdade! Mas aí a Chloe aparece, haha, você não vai manipular minha amiga, só eu posso. O jogo ainda tem as bolas de te dar a decisão de escolher entre destruir a Caja Blake com a tempestade ou deixar Chloe morrer quando ela levou o primeiro tiro. O jogo termina com as duas dirigindo a caminhonete saindo da cidade, ou Chloe morrendo e todo mundo sendo feliz para sempre. Em conclusão, esse comportamento da Chloe pode ser visto em muitas pessoas hoje em dia. Coisa que eu observei várias e várias vezes no meu ciclo de amigos e pessoas que eles se relacionam. Novamente, não estou culpando o jogo por isso, apenas dizendo que pode ter uma influência. Porque quantas vezes nossos amigos, familiares, colegas e entre outros notam comportamentos como esse e consideram algo normal? É estranho pensar que um jogo como esse teve explosão tão grande, considerando que o foco principal era a amizade e o romance entre as duas, sendo que a amizade não era tão maneira assim. Max é uma vítima, assim como grande parte das pessoas que vi passar. Elas não percebem quando estão sendo manipuladas ou usadas por alguém, porque comportamentos assim na mídia são normalizados desde sempre. Se Chloe tentasse melhorar durante o jogo, seria outra coisa, outra situação. Eu talvez sentiria uma simpatia por ela. Mas nem isso ela faz. O desenvolvimento dela é tão pouco que ela só chega a ser um incômodo o jogo inteiro. E ela tá a maior parte do jogo. Sendo assim, não levem Chloe e Max como uma meta de relacionamento, mas pelo contrário, por tudo que um relacionamento não deve ser. Se vocês têm alguma amizade parecida com o que é muito menos um amoroso, eu apenas peço que vocês tomem cuidado com as bandeiras vermelhas. Além de que, tenha em mente que eu posso estar errado. Mantenham um balanço. Não fiquem 100% paranoicos, mas desconfiem. Meu nome é Bitten e obrigado pela atenção.